Já já eu faço ligação, porque agora eu vou falar com ele, rapaz. Vou falar com o secretário de Obras do Estado do Amapá, David Cover. Já já eu trago o mais famoso quem. Vou conversar com o secretário de Obras, David Cover, secretário do Estado do Amapá. Rapaz, esse homem tem trabalhado muito e ele criou um bordão maravilhoso. Já está aqui comigo aqui. Secretário, abre a tela, meu querido Kelvin. Bater um papo com esse secretário aqui que trabalha muito. Cadê o Kelvin? Tá aí no estúdio? Pode voltar para cá, Kelvin. Aí. Secretário David Cover, boa tarde, viu? Seja bem-vindo ao Bora Amapá. Estamos começando o ano trazendo aqui os secretários, tanto do município quanto do estado, para falar como é que foi aí o ano de 2025, como é que vai ser o ano de 2026. Mas 2025, na verdade, desde quando você começou, você criou um bordão muito legal. Coloca o capacete, né? Que lá vem obra, né? É isso aí, Felipe. Ano passado a gente estava numa visita ali na maternidade. É uma obra que o governador Clécio está fazendo de reforma da maternidade Mãe Luzia e ampliação. Então nós estávamos ali numa visita naquela obra e aí a obra está acontecendo dentro do hospital. E o hospital está em funcionamento. Então ao mesmo tempo que os operários estão trabalhando, a gente tem as equipes de saúde, as mãezinhas grávidas, os bebês. Então eu cheguei lá e chamei o pessoal, falei, coloca o capacete que a maternidade está em obra, coloca o capacete que a maternidade está em obra. E aí tinha uma pessoa comigo, aí ele falou, vamos filmar isso, aí filmou. Aí a gente pegou, colocou ali na rede social, aí o pessoal começou, coloca capacete, esse negócio ficou. Aí depois, quando as obras foram ficando prontas, a gente foi falando, tira o capacete porque a obra está pronta. Boa. É uma regra de segurança, mas acabou virando uma brincadeira aí com o pessoal. Secretário, 2025 foi um ano espetacular, muitas obras na área da segurança, educação e principalmente na saúde. O que você destacaria de 2025, na sua opinião, secretário David Cover, de obra que impactou e revolucionou o estado do Amapá? Olha, essa é uma excelente pergunta, Felipe, porque na gestão do governo do Amapá, o governador Clécio, ele se comprometeu em fazer muitas obras e grandes entregas. Nós pudéssemos dividir, por exemplo, entre saúde, educação, infraestrutura, só na parte de pavimentação já são mais de 230 quilômetros de pavimentação. Essas pavimentações, elas estão tanto nas rodovias, no interior, como dentro da capital, na região metropolitana e pelo Amapá inteiro. Por exemplo, se você for lá em Vitória do Jari hoje, em Laranjal do Jari, tem equipe do governo do estado pavimentando várias ruas já entregues. Nós fizemos asfalto em Calçoene, no Oiapoque, em Porto Grande, na Serra do Navio, em Pedra Branca. Tem muita pavimentação em Macapá, como por exemplo... Hoje nós estamos concluindo ali no bairro Alvorada a pavimentação de todas as ruas. O Alvorada não vai ter mais nenhuma rua. Todas as ruas? É exatamente isso. O governo em ação, ele criou esse programa, Felipe. Historicamente tem aquelas ruas que ficaram abandonadas. Aquelas ruas estavam esquecidas lá naquele bairro e toda vez tinha algum trabalho naquele bairro e não contemplava aquela rua. Então o que o governador Clécio fez? Ele deu um comando para que a gente entrasse nos bairros para zerar o bairro. Quais são as ruas que não são asfaltadas? Essa. A gente entrou. Então, fizemos isso no Vale Verde, fizemos isso no bairro Açaí, concluímos agora Alvorada, estamos no Novo Horizonte, tem frente de pavimentação hoje acontecendo no município de Santana, nessa mesma linha, tanto de requalificação de via existente, como plantação de via nova. Se a gente for para a saúde, o governador Clécio entregou e está funcionando o Hospital de Emergência no município de Santana. Entregou e está funcionando o Hospital de Pequeno Porte lá em Tartarugalzinho. Entregou meio-dia, quando deu 16 horas, teve o primeiro parto. Né? Concluiu a obra no Oiapoque, do CTI, o Centro de Tratamento Intensivo, com 30 leitos. Então, Oiapoque tinha um total de 0 leitos de UTI. Se alguém no Oiapoque precisasse de uma UTI, Felipe, ele tinha que pegar um avião, vir para Macapá, ou vir numa ambulância de carro. Agora nós vamos ter lá no Oiapoque 30 leitos de UTI. Então são obras muito importantes, estruturantes para o Amapá. Só na educação foram mais de 120 escolas que passaram por intervenção. 120 escolas, secretário? 120 escolas que passaram por algum tipo de reforma. Ou foi trocado o telhado, ou foi feita uma pintura, ou foi trocada a parte elétrica. Mas tem mais de 30 escolas que elas foram totalmente reconstruídas. Por exemplo, Escola Murilo Braga, lá em Mazagão. É um quarteirão inteiro aquela escola. Muito bonita. Ela foi completamente demolida e construída do zero em um ano. Uma escola nova, gigante. Assim também fizemos em várias outras escolas.
como em Macapá, no Coraci Nunes, e várias outras escolas, são mais de 30 que foram completamente reconstruídas. É perceptível que muitos avanços aconteceram em 2025. Secretário, tem uma obra que ela tem um valor para mim muito especial, porque eu joguei bola, fui atleta, entre várias, né? Mas eu falo do Paulo Conrado porque quando eu trabalhava numa outra emissora, eu tinha um programa chamado Me Chama Que Eu Vou, e eu fui chamado por muitos esportistas, muitas pessoas que moram em Macapá, e eu fui descobrir o valor que o Paulo Conrado tem para muita gente. Muita gente passou, jogou futebol, e para minha grata satisfação, a obra do Paulo Conrado está indo. E um grande amigo meu, que é arquiteto, que jogou vôlei lá, foi que projetou o Paulo Conrado. Eu tenho um carinho muito especial porque eu joguei bola lá, brinquei, e tem um valor simbólico muito grande para mim, pelo meu trabalho e pela minha história. Paulo Conrado está saindo. Exatamente, Felipe. Olha, o Paulo Conrado 2023, quando o Clécio assumiu o governo, fizemos uma visita lá. E ele estava fechado, ele estava interditado, né? Então, estrutura muito antiga, o telhado aparentemente muito ruim, e ele estava abandonado. Tinha algumas pessoas até subutilizando o espaço, como abrigo, como moradia, usuário de droga. Então, nós fizemos um projeto muito bonito para a reconstrução do Paulo Conrado. Quando deu agora, em 2025, nós contratamos a empresa e quando deu junho do ano passado, a gente esteve lá e fez a demolição. Paulo Conrado estava literalmente desabando. Muito. Então, nós demolimos ele e colocamos no chão. E agora, em fevereiro, o governador Clécio deve entregar o Paulo Conrado mês que vem? 8 meses de obra, Felipe. Então, assim, foi uma obra muito rápida. Várias obras que o Clécio começou, entregou, várias obras que ele começou e vai entregar agora, obras que foram executadas muito rápido, como a Escola Murilo Braga que eu falei, foi executada em 1 ano. O Paulo Conrado foi executado em 8 meses. Então são obras assim, com velocidade e obras com qualidade. Quando tu fores lá na inauguração do Paulo Conrado, tu vai ver o piso, tu vai ver o forro de ACM, tu vai ver a qualidade dos vestiários, da parte de administração, a fachada do edifício toda em vidro. Assim, uma obra magnífica, a altura da história do Centro Didático Paulo Conrado. Que maravilha, notícia boa. Agora a gente não pode deixar de falar da obra do Hospital Geral, que essa daí, semana passada teve o primeiro pouso do helicóptero e foi maravilhoso. É uma obra que tem um valor gigantesco para o Amapá pela grandiosidade dessa obra, secretário. É exatamente isso, o novo HE, o novo Hospital de Emergência, né, conhecido por muitos como pronto-socorro. Essa é uma obra que o povo do Amapá pediu que o Clécio fizesse. 2021, 2022 foi um momento ali didático, é o período democrático onde o Clécio estava na rua pedindo voto. Em 2023 ele assume o governo com uma prioridade, que era a saúde, porque foi o que as pessoas disseram que queriam como prioridade. Então, foi colocado no plano de governo, foi registrado no TRE. Então, esse plano de governo está sendo cumprido. E a construção do novo hospital de emergência está nesse plano de governo e ele está em obra e vai ser entregue. Fazer o primeiro pouso do helicóptero em cima do novo hospital de emergência foi um dia histórico para o Amapá, foi emblemático. Emocionou toda a equipe envolvida, todos os engenheiros, arquitetos, todos os colaboradores, os servidores da Secretaria de Infraestrutura, porque, Felipe, quando a gente viu o helicóptero pousando, não tem nada mais concreto do que isso. Afinal de contas, está pronto ele, ponto. Aquela é uma obra que ela não fica pronta do dia para a noite. Todos os dias a gente conclui uma etapa lá dentro. Para quem está acompanhando agora aqui, secretário, quanto tempo tem essa obra? Nós, só para você ter uma ideia, 1 ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses atrás, o governador Clécio, junto com o senador Davi, estavam lá dentro das fundações, concretando a sapata. Que é uma gigante, né? Gigantesca. 1 ano e 2 meses depois, o prédio está pronto com o helicóptero pousando. Então, isso é uma velocidade de execução de obra muito grande. Uma obra de 18 mil metros quadrados que não tem na história do Amapá uma obra executada tão rápida. Então, a verdade é que o Clécio, ele costuma fazer muito e falar pouco. A gente tem que reconhecer isso. Então, tem gente que fala muito, mas faz pouco. Nesse caso, fazer muito e falar pouco não é bom. É preciso falar na mesma medida.
Então, muita gente, Felipe, me encontra na rua e pergunta assim, David, a obra do novo hospital está atrasada? Eu falo, não. Aí, por que não? Porque eu ouvi dizer que está atrasada. A obra que está sendo executada mais rápida da história do Amapá. Então, eu te agradeço a gente poder falar isso aqui hoje, porque o seu programa tem credibilidade, a imprensa tem credibilidade, e a gente poder comunicar aqui a verdade, falar sobre aquilo que realmente está acontecendo e falar para a população, com todo o carinho, com todo o respeito e com toda a humildade, é muito importante para a gente. Quantos andares tem essa obra? São 7 andares, 18 mil metros quadrados. 7 andares. 212 leitos. As pessoas me perguntam, eu costumo brincar, eu falo, vou falar sobre o HE, de cada 10 perguntas que eu recebo, uma é perguntando assim, quantos leitos vai ter? E 9 é quantas vagas de estacionamento vai ter. Então vamos ter vaga de estacionamento. O atual hospital de emergência não tem nenhuma vaga de estacionamento. No novo a gente já tem prevista cerca de 70 vagas, então a gente sai de 0 para 70 vagas. É uma obra que foi muito pensada e está sendo executada com muito carinho e vai entrar em funcionamento esse ano. Secretário, eu não poderia deixar de falar dessa obra, mas para remar para a beira, eu tenho que falar das obras que eu estive na rua, que eu era repórter de rua, que é a ponte, as pontes de concreto. Eu quero aqui agradecer publicamente ao secretário que quando eu trabalhava na rua fazendo matéria do quadro Me Chama Que Eu Vou, eu sempre pedia para ele, secretário, lá naquela ponte, peça para o governador dar uma atenção lá. E a 18ª do Congoz, eu queria que o senhor falasse dela, porque ela tem um valor para mim especial. Eu estive gravando uma matéria há um ano atrás, mais ou menos, e eu vi um cidadão no lago, a ponte destruída, não tinha iluminação, não tinha água, ele estava com a boca no cano chupando para puxar e colocar na bomba para que ele pudesse ter água na torneira. E ele pediu, pô, faz uma matéria com a gente. Nós fizemos a matéria, enviamos para vários órgãos, municipal, estadual, e graças a Deus se atendeu e foi concluída a ponte firme. E uma moradora lá do final, ela ia vender a casa, porque ela precisou fazer uma cirurgia e ela ia ficar de cadeira de roda e não teria como chegar até lá. E aquilo me impactou muito, eu fiquei muito emocionado. E saber que a 18ª do Congoz lá, a ponte, foi concluída e graças a Deus ela não precisou vender, as irmãs agora usam salto, todo mundo utiliza da melhor forma possível. E eu queria fazer esse agradecimento em você, leve ao nosso o governador Clécio Luiz esse agradecimento, porque tem um valor especial para mim ali. Porque eu estive lá brigando, pedindo, e saber que essa obra foi concluída me deixa até emocionado, secretário. Esse é o papel da imprensa, Felipe. Então, assim, chegou até a gente, no governo do estado, essa demanda. Então, é uma demanda que a gente trata com carinho, com respeito. E lá, graças a Deus, a gente teve êxito. É verdade que o poder público como um todo, ele não tem recurso suficiente para resolver todos os problemas de uma vez só. Mas nesse caso da 18ª, nós conseguimos ir lá, fizemos o ponte firme, o projeto ponte firme do governo do estado, ele faz a ponte com 2 metros de largura, até um cidadão quis entrar com o carro. A base é de concreto? Ela é toda de concreto. Então, o pilar dela é de concreto, a viga de sustentação é de concreto, a laje é de concreto, é o ponte firme, é um projeto que a ponte com 2 metros de largura, ela é toda em concreto, não é só uma capa de concreto, ela é toda em concreto. Então, esse projeto ponte firme do governo, ele prioritariamente faz a ponte com 2 metros de largura e faz ela toda em concreto. Isso é muito bom, você já citou, pode usar o salto alto, pode entrar a cadeira de rodas, melhora a vida e a mobilidade das pessoas que estão ali naquela ocupação da área de ressaca. E com relação ao Congoz, e esse episódio que você citou, do cidadão chupando a água ali na boca do cano, não falo aqui pela CSA, mas a CSA atendeu o bairro do Congoz com a água. Via de regra, a gente anda nas passarelas do Congoz e pergunta para as pessoas, como é que está a água? Aí a pessoa diz, melhorou muito a qualidade, mas ainda falta de vez em quando. Mas aqui perto da TV está tendo uma obra no antigo Aninga, sim, que é o reservatório que vai atender o Congoz. E essa obra deve ficar pronta nos próximos meses e vai resolver o problema de pressão no bairro Congoz. Hoje tem uma água de qualidade, limpa, pura, mas ela falha. E essa obra, ela vai resolver esse problema. Então, levou a passarela do Ponte Firme, levou a água potável. E o projeto Ponte Firme, ele continua. Então, ele já fez mais de 10 mil metros e segue avançando com ponte em todos os bairros. Mais de 10 mil metros? Exatamente. Teve a Fazendinha. Qual o tamanho da ponte da Apertadinha da Fazendinha? Só ontem lá na Fazendinha, né, nós estivemos lá entregando 1.150 metros, mais ou menos, só em uma ponte. Quase 2 km. Muitas famílias ali beneficiadas.
pessoas com placa de venda que tiraram, gente que comprou a casa por um valor e ela já está valendo o dobro. Então, isso é mobilidade, mas é desenvolvimento econômico também. Secretário, para encerrar, o que é que o povo do Amapá pode esperar para 2026? Olha, 2026 é um ano de muitas entregas, Felipe. Por quê? Em 2023, quando o Clécio assumiu o governo, nós fizemos um trabalho muito pesado de captar recursos para a execução de obras. Então, em 2023, a gente conseguiu os recursos. Em 2024, cumprindo toda a regra, toda a burocracia, toda a legislação, nós elaboramos projetos, nós fizemos licitações, começamos muitas obras em 2025, entregamos muitas obras, mas em 2026 agora, praticamente o governo entrega uma obra por dia. Então, entregou uma ontem, provavelmente entrega uma rua hoje, amanhã já tem uma entrega em Santana, de passarela também, e segue entregando uma obra por dia. Por quê? Porque isso é fruto de um trabalho que iniciou e foi planejado. Então, agora, certamente, as pessoas vão ver muitas entregas, porque é, de fato, o momento onde elas vão acontecendo. Então, 2026 é um ano de muitas entregas. Entrega o hospital de emergência, entrega a Orla da Turiá. Qual a previsão? 2026, esse ano. O hospital de emergência. Entrega o novo HE, entrega a Orla da Turiá, entrega o Monumento Marco Zero completamente restaurado, entrega o Parque de Inovação no antigo Hotel Macapá, entrega o Parque da Residência, da antiga Residência dos Governadores, entrega várias obras, não só em Macapá, pelo Amapá inteiro. Secretário, obrigado, viu? Obrigado por disponibilizar um tempo. Eu sei que o seu tempo é sugado, é muita missão, família, trabalho. Eu agradeço em nome de toda a equipe da NCTV, Canal 4.1, por vir aqui fazer uma prestação de conta com o povo do Amapá, porque é isso que a gente acredita. É levar a comunicação da forma correta e exata, e isso que importa para nós aqui do Grupo Norte de Comunicação. Eu é que agradeço, uma boa tarde a todos os telespectadores, para você e sua equipe, todo esse time que está aqui. Muito obrigado pelo convite, fico sempre à disposição. E volte sempre, viu? Tamo junto, obrigado, secretário David Cover. Eu acho bacana o lance do capacete, porque demonstra o compromisso e a qualidade técnica para com o povo do Amapá. Obras que realmente